Quando a Série B se formou, né, com o rebaixamento de Grêmio, de Bahia, de Sport, com a manutenção de Cruzeiro, com a manutenção do Vasco, se desenhou e foi pauta e vinha sendo pauta o tempo inteiro da maior Série B de todos os tempos. Eu não sei exatamente quando se define que vai ser a maior de todos os tempos, se a expectativa é por uma revolução técnica, se a expectativa é por grandes públicos, por jogos de maior pressão. Mas eu confesso que de vez em quando eu vejo as pessoas dizendo: se falava da maior Série B de todos os tempos e está sendo a pior. E essa história de chamar a edição da Série B de pior é uma das coisas mais repetidas ano a ano, né? Agora, consciente de que esses clubes não estão trazendo nenhuma revolução técnica, nada do outro mundo em relação à Série B no desempenho técnico, eu acho que a competição ela tem sim um DNA muito grande, né? Esses personagens principais colocando grandes públicos nos estádios, mobilização muito grande. Eu queria a tua análise, Cássio, se essa maior Série B de todos os tempos, se ela se comprova dentro de campo, como é que você viu aí, de forma geral, essas primeiras 19 rodadas? Fred, para mim é sim a maior Série B de todos os tempos. Não porque a questão técnica não era exatamente porque teria os melhores jogos da história da competição, mas era pelo tamanho dos clubes que estavam disputando. Eu discordo de algumas visões quando tenta diminuir. Falaram que as camisas iam jogar e não está acontecendo nada. Tá, mas as camisas estão ali, pô. Elas fazem com que teve um domingo recente na Globo. A Globo passa 3 jogos por domingo, né? Geralmente 3 jogos por domingo. 2 eram da Série B, que foi Vasco Sport e Bahia e Grêmio. E os 2 jogos juntos deram 100, não tiveram gols, mas os 2 jogos juntos tiveram 100 mil pessoas. Quase 60 mil lá em São Januário e 40 mil na Fonte Nova. Isso não acontece, pô. Isso aconteceu em um clube. Quando o Corinthians jogou, o Corinthians levava isso. O próprio Vasco, na primeira passagem dele, o recorde de público da Série B é um jogo de 80 mil pessoas, 82 mil torcedores, acho que é Vasco e Guarani. Lá no primeiro acesso do Vasco, ainda em 2009. Mas eram casos isolados, era a volta do gigante e tal. Nesse momento, na hora que tem 3 times, tem mais do que isso. A gente já, tanto é que não é Série B só por causa dos 3, mas tem 3 que são 3 campeões de Libertadores. É um outro patamar. Não é problema reconhecer esse patamar. O Cruzeiro é bicampeão da Libertadores, o Vasco é campeão da Libertadores, Teta brasileiro, campeão do primeiro campeão sul-americano, e o Grêmio é campeão do mundo. Então, assim, não tem muito o que questionar isso. E esses clubes estão no G4. Aliás, o G4, que é composto ainda pelo Bahia, não muda há 7 rodadas. Então, a maior Série B da história está acontecendo um cenário óbvio até aqui. A gente disse que teriam 5 candidatos. E, obviamente, um sobraria. E o que está sobrando nesse momento não é nem o quinto lugar, já virou o 6º lugar, né? Que o Sport foi ultrapassado pelo Tombense. Mas, a parte dessa campanha, todas as outras, com os seus tropeços aqui e ali, o próprio Vasco empatou quase com o Ituano, o Bahia perdeu 2 jogos seguidos, tomou um gol anteontem no finzinho, que já virou, ontem na verdade, virou no meia-noite ainda não. Levou um gol ontem no finzinho, ficou com empate, mas estão todos lá no G4, todos com defesas com menos de um gol por jogo, ou seja, são times consistentes, não são times que não estão fazendo com que seja a maior Série B, Fred, dos melhores jogos da história. E outra coisa, isso é muito discutível, se não é, porque o cara vai puxar qual é a Série B. Eu diria, talvez é do Corinthians, por causa do Corinthians. Não era por causa de nenhum outro time. Tipo, o Corinthians era um time muito forte, tanto é que ele ganha aquela Copa do Brasil, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2008, ganha a Série B em 2008 e ganha a Copa do Brasil em 2009. E dali aquela base fica, daqui a pouco já vai ser campeão do mundo 3 anos depois. Então, é o recorde e a melhor campanha até hoje. O Corinthians bloqueia. A Barcelusa, beleza, mas casos isolados. A Série B agora é uma Série B que o Vasco bota 20 mil, o Grêmio bota 24, o Bahia bota 23, o Cruzeiro joga bota 40, depois o Bahia bota 40. Assim, são públicos de primeira divisão. Não dá para... não sei se é muito fácil, de vez em quando, você ser o polêmico, ser o questionador e falar, não está sendo, não, está sendo sim. Eu acho que está sendo sim. Nunca se falou tanto da segunda divisão. Por causa do óbvio, por causa que estão lá 3 dos maiores clubes do país, além de outros tradicionais e outros clubes grandes também, mas
3 dos principais estão lá juntos pela primeira vez. Isso nunca tinha acontecido. Já tinha acontecido com 2 times. Mas 3 dessa forma, não. Então, eu acho que se não está correspondendo. Não fechou o bingo. Não fechou o bingo, mas não precisava fechar o bingo para ser a melhor Série B da história, porque é só dizer assim: qual foi a maior Série B da história? Aí se você disser que é do Corinthians, beleza, é a do Corinthians pelo Corinthians, não tem nada além daquilo. Se você puxar e dizer, quem subiu? Quem foi que os caras puxaram? Quem subiu junto com o Corinthians? O cara pensou assim e tal, sei lá, Santo André, Guarani, o cara, Ceará, estou só dizendo números que nem for, estou dizendo assim, o cara fica, você trava. Acho que o Guarani foi, não, o Guarani subiu que estava em 2009 com o Vasco, né? Mas você trava. Não dá para pegar um caso isolado em um time, mas a Série B de 2022 não é um caso isolado. Minhoca, tua visão, né, desse, na geral, um comentário livre aí, tua. O que é que te chama a atenção nessas primeiras 19 rodadas aí da Série B? Fred, eu estava até comentando em off antes de até vocês entrarem, eu estava conversando com o Rodrigo, que essa Série B, ela está tendo... na verdade, já vem acontecendo já há um tempo, né? Assim, e nessa mais ainda, em que um sistema defensivo numa série B, ele já é um ponto de partida para você brigar na parte de cima. A gente viu na Chapecoense de 2020, né? Fazendo uma campanha espetacular, assim, média de menos de meio gol sofrido por jogo. E eu acho que na rodada passada, acho que foi no Raiz da semana passada que eu tinha feito esse levantamento, né? De as melhores defesas com 17 jogos disputados, faltando 2 rodadas. Das 8 equipes que menos sofreram gol, 5 estavam nessa Série B de 2022. Né? Assim, os 5 primeiros, que agora o Sport agora é o 6º, né? Mas Sport, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia, assim, estão num índice de defesa muito bom. E aí, juntando com o que você mencionou, no futebol brasileiro, dado o calendário maluco que é, viagens, a gente, né, tá num país continental, um calendário que praticamente as equipes, e até mesmo na Série B, acontece de jogar numa terça para jogar no sábado, para depois jogar numa segunda. Então, assim, a maluquice que a gente não está tendo jogos de futebol no Brasil, e eu consigo até englobar também Série A, partidas vistosas. A gente não consegue ter, como era nos anos 90, artilheiros e tudo mais. Assim, a gente vai lembrar que qualquer local do país surgia um jogador que era goleador, né? Dimba aparecendo lá no Gama. Enfim, tem vários jogadores que já apareceram na história do futebol brasileiro que eram goleadores. O futebol de hoje em dia, né, como mudou até a questão da questão tática, a questão... O que cada vez mais as equipes estão passando ao longo dos anos, e a gente vê uma queda da média de gols do Brasileirão das últimas vezes, tanto na Série A como na Série B, porque os sistemas de jogo estão dificultando cada vez mais as equipes prevalecerem. Então, eu concordo com o Cássio nesse ponto, não deixa de ser, para mim, a maior Série B. Assim, nada se compara, nunca a gente teve uma Série B tão pesada, com clubes tão relevantes nessa competição, como a gente está vendo em 2022. E até mesmo, se a gente for olhar para determinados jogadores que também estão lá, assim, claro, não está, muitos jogadores ainda preferem estar no segundo mercado ali de Série A, né, numa parte de baixo, do que propriamente disputar uma Série B, mas mesmo assim, você consegue ver um Grêmio, as contratações que aconteceram nesse meio de janela, assim, já é contratação para nível Série A, entendeu? Do que aconteceria. Claro que outras equipes não têm uma capacidade, que a gente também vai falar da questão do esporte, que está tendo outras dificuldades, mas tudo isso, para mim, o que representou nessa primeira parte do campeonato para mim, o campeonato mais valioso que eu já vi em termos, talvez não do aspecto técnico, do aspecto técnico acho que já teve melhores. Acho que o Cássio até chegou a mencionar, alguns anos, por exemplo, a Série B de 2012, né? Que a gente sempre cita aqui. A competição onde 5 equipes prevaleceram perante as demais, e a gente viu um caso de um clube não subir com 71 pontos, que foi o caso do São Caetano. E assim, tudo... E aquilo é sempre a forma de falar. E será que os outros 15 eram muito ruins? Exatamente. Não eram tão frágeis a ponto deles pontuarem. Você pode abordar de outra forma, exatamente. Mas assim, a gente olhando pelo cenário do pessoal de cima, né, Cássio? Imaginar que 5 equipes iam manter
um nível de pontuação alto, porque assim, essa última rodada da Série B, Fred, a gente viu que os 5 que estavam ali em cima, todos empataram, entendeu? Porque se todo mundo vence, por exemplo, se o Sport vence, se o Bahia vence, esse sarrafo do acesso já ia aumentar de novo, Foi entendeu? um trailer, eu acho que foi até essa última rodada, ela serve até de trailer para o segundo turno. Um trailer de novas possibilidades para o segundo turno, né? Porque a gente poderia ter as mesmas distâncias agora envolvendo esses 5 times, só que com mas sarrafo com mais alto. 2 pontos acima para todo mundo, né? E Exatamente. todos falharam, né? Isso. Então, assim, é um campeonato que a gente está vendo uma predominância dessas 5 equipes. Claro, o Sport está mais desgarrado, tropeçou mais, perdeu mais tempo ali com a situação que não soube desvencilhar de dar o pouso, e enfim, daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão. Mas a gente vê proezas, assim, se eu me engano, posso estar errado, e aí vocês podem me corrigir, Pedro, Cássio, ou até mesmo Fred. O Grêmio terminou esse primeiro turno tendo tomado um gol como mandante nessa Série B. Um gol apenas. Em 9 partidas, se não me engano. Foi 9 ou foi 10. Então, assim, é difícil imaginar que uma equipe vai fazer não um perde campeonato... a 13 jogos. O Grêmio que não deslancha, o Grêmio que é o alvo, o Grêmio que é o que pode sair. Não perde a 13 jogos. Exato. Que time que vai ser de G4 é esse, pô? É difícil, meu irmão. E Carlos Henrique até tá lembrando aqui, uma Série B que você tem Diego Souza, que é um dos maiores artilheiros da Série A dos pontos corridos, entendeu? Assim, pesa muito pro Grêmio, pesa muito pro Vasco o fator torcida, pesa muito pro Bahia a própria maneira como também está tentando se estabelecer, embora ainda haja dúvidas, tanto é que o Sport olha para o Bahia olha para o Sport, cada rodada um vai secando o outro. E o Cruzeiro, né, que aquela equipe que ficou 2 anos mais vivendo uma perspectiva de um rebaixamento para uma Série C, que já é um fracasso estar na Série B, né, como o Cássio menciona, quem joga uma Série C não sobe, é praticamente um outro rebaixamento, a mesma coisa vale para o Cruzeiro na Série B. Ele viveu 2 momentos na Série B, que a permanência foi como se fosse um rebaixamento, mas que era um cenário até pior, que poderia ter um rebaixamento de Série C. E nesse ano, não. Depois do investimento ali, da mudança para a SAF, o time deslanchou, agora já está vivendo aquele seu momento mais turbulento, mas, assim, todo mundo já o considera como o grande favorito a ter esse acesso, né? Assim, dos 4 que vão subir, é o mais favorito a garantir esse acesso. Pedro, tua vez, né? Tua visão geral aí. Do que foi falado até aqui, eu queria até sublinhar um ponto que Cássio falou em relação às transmissões, né? Aquilo que Cássio falou no domingo, de você ter 2 dos 3 jogos da Série B. A gente viu desde que a Globo lançou o campeonato a unificação, né? Você ter, tanto que a gente brincou na época quando a gente viu a imagem do Sport no campeonato naquele trailer, naquele clipe de abertura da transmissão da Globo Brasileira, porque, pô, esqueceram que o Sport caiu, aí depois aparece o Grêmio, o Cruzeiro, e você se situa de que, na verdade, a Globo englobou, né, a Série B como parte do conceito de Campeonato Brasileiro. Claro que pelo peso dessas 5 equipes, e fundamentalmente, a gente sabe, ninguém aqui é otário, E em Salvador, das 3 equipes. E em Salvador fez com que a Série C entrasse também. Isso, domingo, Vitória está tendo jogos transmitidos. Passou né? para Belém também, que com Belém tem camisa, o jogo foi transmitido. A praça foi Salvador e Belém. Isso até, Cássio, me fez pensar que a gente pode ver no futuro próximo a Série C no Sport TV, né? Eu acho que está caminhando para que isso aconteça. Mas, Pedro, tua visão dessa primeira metade aí do campeonato? Então, Fred, primeiro em relação à grandeza dessa Série B, eu acho que essas pessoas que falam que essa Série B tá uma decepção e tal, se você perguntasse para elas lá em março o que eles esperavam desse campeonato, dificilmente eles falariam, eu espero grandes jogos, tecnicamente falando. Eles falariam, eu quero ver grandes equipes ali brigando numa Série B, não exatamente com grandes times, como já foram no passado, mas sim com grandes públicos e camisas fortes, né? Se enfrentando. Então, eu continuo achando que essa Série B assim, é enorme. Vocês já falaram bem, assim, tipo, é algo inédito você ter 3 clubes da grandeza de Cruzeiro, Vasco e Grêmio numa Série B. E eu acho que
se você pegar, por exemplo, Cruzeiro e Vasco, eles já estavam na Série B no ano passado e não fizeram grandes jogos, assim. Então você não podia esperar um grande elenco desses times agora em 2022. Não tinha por que você esperar grandes elencos, ainda mais com uma limitação orçamentária, né? Eu não acho que a Série B é uma decepção, não. Eu acho que ela pode até perder a graça em algum momento mais para frente, se o G4 continuar se descolando muito em relação aos demais clubes. Aí ele pode até começar a ficar um campeonato um pouco mais sem graça. A Minhoca lembrou bem 2012, né? Que você tinha uma disputa ali de times com pontuações altíssimas, que acabaram, na verdade, um time com pontuações altíssimas que não subiu, mas que ficou empatado ali com o primeiro dentro do G4, né? Que foi o Vitória com 71. Então, eu acho que esse é o risco da Série B ficar um pouco mais sem graça, mas é algo que a gente só vai saber mais para frente. Certamente a gente vai discutir aqui muito hoje a tabela do campeonato, e eu acho que a gente ainda tem muito campeonato para dizer que, de fato, esse G4 vai continuar ali intacto e tal. Eu acho que tem muita água para rolar ainda, e o campeonato pode sim ainda ter muitas disputas interessantes em termos de tabela. Rodrigo, Pedro, ele preparou alguns números e eu acho que aquele primeiro quadro dele, que é o que tem a pontuação de todos os anos, ele é interessante para que a gente converse agora. Claro que quem está vendo em casa aí vai ter alguma dificuldade na leitura, né? Um número que aí está indo até 2014, então a gente tem outras partes. Tá, mas, Rodrigo, acho que é até melhor deixar como na tela a parte 2, né? Que é a parte mais. E tem No até recorte aqui mais esse outro recente. que você Esse passou outro agora, quadro, Rodrigo. é o outro, exatamente, o cinza. Eu acho que para começar esse aí fica até mais legal. Esse sim, o cinza. Esse Pronto. mesmo aqui não tem os nomes dos times, mas tem as pontuações, né? Exatamente. Esse quadro, Claro que quem está assistindo em casa, e principalmente quem está apenas ouvindo no formato podcast, né, vai dar. Quem está assistindo não consegue ler exatamente tudo, quem está ouvindo sequer tem a imagem, mas Pedro e a gente vai detalhar tudo que está aqui na tela, né, Pedro? Então dá uma geral do que a gente está vendo, né? Seja para quem não está conseguindo ali, quem está só assistindo no celular, está tendo que apertar os olhos, ou para quem só está escutando. Então, esse quadro aí, Fred, ele traz primeiro as pontuações da 19ª rodada, do final da virada do turno, né, de todas as edições da Série B de pontos corridos. E em seguida traz uma média ali. Primeiro colocado, qual era a pontuação média do primeiro colocado em todas essas edições anteriores. A partir dessa comparação, dessa média que ele faz ali para cada posição, ele compara com a tabela atual, né, a tabela de 2022. Então, a gente pode ver ali na última barra, quem tá assistindo o programa, tá vendo ali uma última barrinha ali que varia do azul para o vermelho. Quanto mais azul, mais acima da média daquela posição o time está. Pegando como exemplo ali o Cruzeiro, para ficar mais fácil de entender. O Cruzeiro hoje tem 42 pontos. Ele está 4 pontos acima da média histórica do primeiro lugar. Tipo, a gente tirou a média ali de todos os líderes da Série B desde 2006 e vimos que a média ali é de 38 pontos. Estou me esforçando aqui para ver também, porque tá pequeno, mas vamos lá. Se eu falar alguma coisa errada aí, vocês me corrigem. Mas, beleza, né? E aí tem um negócio assim que me chama muita atenção nessa Série B, que é o momento ali em que os números da última barrinha começam a ficar vermelhos. A gente não chegou a falar aqui ainda, mas essa Série B, ela tá batendo recorde de empates, assim, né? Não, eu tinha essa sensação e eu ia trazer essa pergunta, porque minha sensação, sem colocar nada no papel, é que é uma Série B formada por empate, né? Acho que eu falei, uns 3 programas do Raiz atrás, se não me engano. Mas pode continuar, Pedro. Uhum. Pois é um recorde de empates. E isso, consequentemente, reduz a quantidade de pontos que estão sendo distribuídos na tabela, né? Porque quando o time ganha, leva 3 pontos, e no empate é 1 ponto para cada um ali, né? Então tem um ponto que acaba ficando perdido. Até então, se a gente somar a pontuação de todas as equipes, ali do primeiro ao último, a pontuação total, assim, do campeonato mais baixa que a gente tinha era de 510 pontos, se eu não me engano, alguma coisa assim, no ano passado até. Esse ano a gente está com 501, então tem 9 pontos a menos que a menor
pontuação da história. Isso resultante da quantidade de empates. Mas eu acho que o mais importante é a gente analisar em que ponto da tabela esses pontos, né, estão sendo perdidos. Porque, voltando ali aquela última barrinha azul e vermelha, a gente vê que no G4 não está tendo muito desperdício de ponto. Embora Vasco e Grêmio sejam das equipes que mais empatam no campeonato, eles meio que compensam isso perdendo pouco, né? Eles perdem muito pouco. Então, eles acabam não desperdiçando, não tendo tanto ponto perdido. Por isso que a barrinha deles tá azul, né? O Bahia está 1 ponto acima da média histórica do terceiro colocado. O Grêmio também 1 ponto acima da média. Então, no G4, as equipes estão pontuando ali dentro de uma média. Não tem, assim, embora a quantidade de empate seja grande, o G4 está seguindo uma média histórica, com exceção do Cruzeiro, que está um pouco acima da média do primeiro. Agora, do quinto para baixo, você vê que está todo mundo vermelhinho. Pedro, mas só para deixar registrado, considerando que a média é 32, o G4 ele foi 1 pontinho acima da média histórica, então, né? 1 pontinho acima da média histórica. E Certo. 1 ponto abaixo, o Grêmio ele está 1 ponto abaixo da maior pontuação da história de um quarto colocado na 19ª rodada. Certo. Do Tombense para baixo ali, até ali a Chapecoense, mais ou menos, você tem equipes que pontuam significativamente abaixo da média histórica. A média histórica do quinto colocado deixa eu puxar aqui, é de 31 pontos. Tombense tem 28, né? Ou seja, está 3 abaixo da média. E ainda tem mais. Do Tombense até a Chapecoense ali, todas as equipes estão no menor índice de pontuação assim para suas respectivas posições. Tipo, o Tombense é o pior quinto colocado da história. Pode até ser empatado com algum outro. O Sport é o pior sexto colocado. E por aí vai. Então a gente tem um gap que é um recorde agora nessa virada de turno. Porque o G4 pontua normalmente até um pouco acima, e o quinto colocado para baixo, a galera está pontuando pouco. Pedro. Até então... Diga aí, não, completo o raciocínio. Beleza, só fechando aqui. Até então, a maior diferença em uma virada de turno do quarto colocado para o quinto era de 3 pontos. E nesse ano a gente está indo para 5, né? Pronto. Isso quer dizer, na hora que o gráfico surgiu na tela... A maior. Pedro, na hora que o gráfico surgiu na tela, não sei se quem estava assistindo percebeu, eu já me abaixei aqui para fazer essa conta. Porque tem um olhar estatístico e tem um olhar jornalístico. O olhar jornalístico, ele procura o lead desse gráfico, né? O lead, para quem não sabe, é tipo o primeiro parágrafo da matéria, o que vai ser a manchete. E assim que eu olho para esse gráfico, a manchete é Série B de 2022 fecha o primeiro turno com a maior diferença da história do G4 para o quinto colocado. Esse é o grande debate que norteia a Série B de 2022. O primeiro turno acaba com um pequeno abismo, né, que poderia ter sido maior se essa 19ª rodada tivesse resultados, talvez não porque o Sport subiria, né, também, mas depois que como o Sport abriu empatando, a gente ficou com a sensação de que isso poderia ser ainda maior. O Sport perde a 5ª colocação, mas não há o distanciamento de Bahia, de Vasco, de Grêmio. E o Cruzeiro também nessa quarta-feira também não andou. Então, para mim, a leitura mais importante, a leitura de manchete dessa Série B é essa. Acho que até amanhã vale para que seja matéria do NR 45 de abertura também, porque essa é a análise fundamental, né, Minhoca, né, Cássio? Estamos diante da maior diferença de um quarto para um quinto colocado já registrada na era dos pontos corridos. Já está vendo essa informação lá. já está lá. Porque eu tinha colocado 5 pontos. Veja como é curioso. Estava no texto lá, eu tinha colocado 5 pontos, tratando como uma enorme vantagem. Só que eu não tinha ido na história para saber o tamanho dessa vantagem. Mas é como o Fred falou, numa leitura, no viés jornalístico. Se já é maior, é maior. Mas o que mais chama atenção, Cássio, não é nem isso. Porque Pedro destaca, né, que a segunda maior é a de 2016, o 33-30. Só que se você descarta 2016, os outros anos é 1 ponto. Os outros anos,
É um ponto. Você passa ali o olhar e você não encontra 2 pontos de diferença, pô. É 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0. Em 2016, 3. Em 2022, Em 5. 2016 e 2021 também. Isso, 2021 também, 3. 2 anos com 3, então. 2 anos com Mais 3. um. O ano passado que eu nem E olhei, também eu nem olhei para o passado. e 2009 também. Não, peraí. 2009. Vamos resolver aqui, porque eu tô Não, tô sem 2009 óculos. não. 2009 também, 33-30. Perfeito. 2009, 2016, 2021. 3 anos abriu 3 pontos. Todos os outros foi 1 ou 0. Tá? Eu acho que até vale depois, Minhoca, se você tiver fácil aí, saber se em 2009, 2016 e 2021 os 4 primeiros que viraram o turno subiram. Porque foram os anos que tinha uma distanciazinha maior. Minhoca vai trazer aí. Não, eu até lhe mandei uma mensagem pelo WhatsApp dizendo isso. Olha, eu tenho aqui a turma que estava no G4 no final do primeiro turno. Só que assim, tem uma diferença da minha e do Pedro, né? O Pedro ele tem até os 19 jogos, contando os jogos que aconteceram após o primeiro turno. Por exemplo, tinha Isso, jogo que não aconteceu Isso, antes do primeiro turno, é. né? E a minha planilha, por exemplo, essa de 2020, 2021, né, que ele falou que tem a diferença de 3 pontos, a minha tá, por exemplo, igual, porque acho que era o Curitiba que estava com o jogo a menos, a vitória que o Curitiba foi fazer depois, que foi lá no segundo turno, nesse caso dessa diferença de 3, mas na minha tá zerada, né? A diferença do quarto para o quinto tá zerada. Mas eu tenho aqui, ó, deixa eu... Eu acho que a imagem vai ficar mais confuso, né? Eu vou falar aqui. Pode só falar. Pronto. A gente teve, nesse período de Série B, de 2006 para cá, 20 equipes que estavam no G4 e não confirmaram acesso, e, obviamente, outras 20 equipes que estavam fora do G4 e que confirmaram esse acesso. Vamos lá. Vou aqui por ano, vou colocar por ano, fica mais fácil, porque eu botei aqui na pontuação, mas depois eu destaco a pontuação. Em 2006, a gente teve o Curitiba e o Avaí. 2007, Marília e Criciúma. 2008, Ponte Preta. 2010, Ponte Preta. 2011, Guaratinguetá. 2012, São Caetano, Joinville. 2013, Paraná. 2014, América Mineiro e Ceará. 2015, Bahia. 2016, CRB e Ceará. 2017, Vila Nova. 2018, Atlético Goianiense e Vila Nova. E no ano passado, CRB e Sampaio Correia. Ou seja, então, 2019, Minhoca, só 2020. Desculpa. Essas são equipes que estavam no G4 e não confirmaram não subiram. Seu acesso. Deixa eu fazer a pergunta, então, para a gente voltar para os 3 anos chaves, tá? 2009. 2009, não. Os 4 do G4 confirmaram os 4 acesso. subiram. Isso. Então, num dos anos que tinha 3 pontos, os 4 subiram. Isso. 2016. CRB e Ceará saíram do G4 e quem entrou foi Bahia e Avaí. Que estavam a quantos pontos? Tem como você ver aí? Eu sei essa daí. Foi um ano bem atípico, 2016. Bahia envolvido, né, jovem? Sabe decorado, né? Pois é, o Bahia tinha 25 pontos na virada do turno, tá? Ou seja, eram 8 pontos de distância 8 pontos em relação ao Atlético Goianiense. E o Avaí mais ainda, né, Minhoca? Não, cara, o Avaí é a coisa mais surreal. Vocês estão reclamando que o Sport tá praticamente fora, o torcedor do Sport tá reclamando. O Avaí tinha 23 pontos no final do primeiro turno. É a maior recuperação de um turno para o outro, mas ele teve que fazer incríveis 43 pontos no retorno para garantir esse acesso. Ponto é fácil, quero saber gol. Fez quantos gols agora? Veja aí. Se fizer 19, não tomar nenhum, cara. Tô falando sério. Tu tem o dado de gol ou só de ponto? Deixa eu dar uma olhada aqui de gols, né? É porque eu tô falando sério. 2016, ponto tanto é que o Sport tem mais pontos que gol. O Sport tem 27 pontos e 12 gols. Ponto eu arrumo, eu quero saber gol. 2016 foi o Avaí, né? Que eu tava citando o Avaí. O Avaí, ele fez no primeiro turno, nossa senhora, 20 gols apenas, né? Quase um gol por jogo. Aí ele terminou com 45. Então ele fez 25 gols a mais. Gols. Foi muito gol não, Cássio. Não melhorou muito. Esqueça. Mas vamos lá, tá? Agora... Então, rapidinho. 2009, 0. Os 4 que tinham distância ficaram. 2016, 50% resistiu.
50% foi ultrapassado. E no ano passado a mesma coisa, né? 2 não resistiram, né, Minhoca? Isso. CRB e Sampaio. Assim, o meu tá o Sampaio, certo? Isso. Porque o Sampaio tem um jogo a menos. E quem entrou, porque assim, se o Avaí considera o jogo, como o Pedro fez, o Avaí estaria no G4. Como no meu não considera, quando terminou o turno, né? O Avaí estava devendo um jogo, o Avaí estava fora. Aí o Avaí, nesse caso, ele foi um dos que conseguiu. Deixa eu ver aqui. Então, na conta de Pedro, seria só um ano passado, né? Só um deles não exatamente. foi. Exato. Só o CRB. Só o CRB. Isso. No meu caso, foi Ok. o Sampaio. O Sampaio fez 30 e no segundo turno fez 17. O Avaí fez 34. E aí, Fred, até para te ajudar, o Botafogo, por exemplo, né, que foi o caso de recuperação, ele conseguiu o segundo melhor desempenho de um retorno de uma equipe que estava fora. O Goiás de 2012, o tal 2012 dos 71 pontos, o Botafogo ano passado fez 44. Só que 44 tinha um jogo a menos também ainda do primeiro turno. Então, geralmente, você tem que fazer ali na faixa dos 31 pontos em cada turno para fazer aquela margem dos 62, 63, para ter uma boa possibilidade de chance de acesso. Agora, Pedro, embaixo, não pode, se você tiver algum complemento, que eu vi que você já estava com a mãozinha, então complemente. Tenho sim. Então, primeiro, a gente falou de 2016, e só repetindo aqui um pouquinho, de 2016 é um ano bem atípico em termos de recuperações, porque tem tanto o Bahia quanto o Avaí, e se a gente exclui 2016 da conta, a gente pode dizer que o time, entre os times que conseguiram acesso, o pior primeiro turno dentre esses times que subiram foi de 27 pontos. Então, é a pontuação do Sport, né? Se alguém que está abaixo do Sport ali subir nesse ano, terá sido a maior recuperação, excluindo 2016. 2016 tem esses dois casos bem atípicos. E também complementando a informação que o Minhoca trouxe... Pedro, deixa eu só fazer uma correção. Teve um caso, eu até olhei aqui. Diga aí. O América de Natal de 2006. Ele tinha 25 pontos no primeiro turno. Perfeito, bem lembrado. Exato. Pronto, a América de Natal tinha 25 pontos e fez 36 no retorno. Então, só para te ajudar aí. Isso, exatamente. Era um time de basquete, a América de Natal. Não tinha empate, não. Ganhava em casa. E o América estava em 13º, né? Então, assim, o Avaí estava em 15º, por posição ali o Avaí também ainda foi mais... Só um parênteses, pessoal. O bom aqui é porque não deixa passar nada, né? Tipo, o Pedro já ia esquecer hoje. Opa, já temos aqui. Com certeza. Já tem o suporte. E você também, aquela informação que você trouxe dos Tripla checagem não é qualquer tecnologia que oferece, não, viu? É verdade. E desses 20 clubes, assim, eu estava fazendo um levantamento antes de começar, de quantos desses estavam com uma vantagem tão grande quanto que o Grêmio tem. O Grêmio é o atual quarto colocado, né? Que são 5 pontos de diferença em relação ao Tombense. E desses 20, somente 4 times tinham abaixo de... tinham mais do que 5 pontos de diferença. 5 pontos ou mais, na verdade, de diferença em relação ao quinto colocado, né? São aqueles times que estavam no G4 na virada do turno e que acabaram não subindo. Aí tem o Criciúma 2007, que estava 7 pontos, com 7 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. O Curitiba de 2006 tinha 6 pontos. Paraná de 2013 tinha 5 pontos. E o Ceará de 2016 tinha 5 pontos. Então, dessas equipes que estavam com uma vantagem parecida com a que o G4 tem agora, somente essas 5, essas 4 aí, acabaram não subindo. Então, os números, claramente, eles dão suporte à sensação geral de que o G4 de 2022 ele é um G4 que parece já embrulhado e com um lacinho para se consolidar. E eu ainda coloco um agravante, porque a gente viu aí, né, nas exceções históricas, CRB, Sampaio, né? E aí a gente está falando de Vasco, Bahia e Grêmio, né? Eu acho que tem uma diferença fundamental também. O perfil dos 3 clubes, né, que integram o G4 e que ainda não subiram, porque naturalmente, né, o Cruzeiro já subiu. A gente não vai nem colocar aqui em xeque essa campanha do Cruzeiro. Mas o trio formado por Vasco, Bahia e Vasco, Bahia e Grêmio, ele tem a vantagem matemática e tem a vantagem do peso da camisa. O futebol
jogado, propriamente dito, dá uma margem aí para outras interpretações, digamos assim, né? O futebol jogado, ele deixa interrogações no ar sobre o futuro desses times, né? Afinal, você pega o Vasco, por exemplo, vem de 2 partidas muito ruins. Tá? Você pega o Bahia, vem de partidas ruins, oscilando muito, e não é tão diferente, por exemplo, do Sport, que a gente mesmo, estando em sexto, sempre considerou como o principal perseguidor, né? E daqui a pouco a gente vai até voltar, né, para aquele ponto de partida, para as projeções. Mas antes de voltar, eu acho que essa é a conclusão geral, né? Alguém tem uma visão diferente em relação ao G4? Não, o que eu ia mencionar é o desenho seguinte, de consolidação. o que é o ponto importante. O Cruzeiro ele está com margem de pontos que ele pode até fazer um campeonato bem meia boca, e quando eu digo meia boca é ser 11º lugar no retorno, considerando que vai zerar agora tudo de novo, que ainda tem muita chance de acesso. Vasco, Bahia e Grêmio, eles têm que fazer, por isso que eu falei aqueles tais 31 pontos para cada turno. Você tem que chegar próximo dos 30 pontos. Se você faz uma campanha tal qual a do Sampaio, tipo 25 pontos, já se torna perigoso. Por exemplo, 25 pontos para o Bahia é 59 pontos, certo? Não garante. Então você precisa continuar com o ritmo de acesso. Embora, eu não diria embrulhado, certo? Esse G4. Até porque, como a gente vai fazer essa análise, essas equipes que conseguiram, como o Pedro estava mencionando, o caso do Criciúma, o caso do Ceará, todas essas equipes tinham pontuação de 35, 34. O que aconteceu? Um desempenho tão ruim no retorno que era de uma equipe que era do meio para baixo da tabela. Elas vão ter que manter um ritmo de um 6º lugar, de um 5º lugar, de um 4º lugar para manter essa pontuação de acesso. Claro que a depender dos perseguidores, que aí esses perseguidores, Tombense, Sport, mas basicamente o Sport que a gente está mencionando, mas qualquer outro, se quiser fazer esse patamar, ele vai ter que elevar a um sarrafo de 35 pontos, 36 pontos no retorno. Só dessa forma, a gente vai conseguir ver uma mudança de panorama do G4 que está desenhado hoje. Então, é bom só ressaltar esse ponto, porque já aconteceu, tanto é que eu falei, né? 20 vezes mudança de equipes que estavam nesse G4. Faz parte, veja só. O campeonato de 38 rodadas, ele é feito de oscilações. E muitas vezes o que define o acesso é como você lida e enfrenta essas oscilações. Porque oscilação todo mundo tem. O Cruzeiro está tendo. Né? Eu lembro aquele Fortaleza, né? O grande Fortaleza que subiu, de Ceni, ele teve momentos de oscilação. Nem por isso ele deixou de ser campeão. Mas ele teve momentos de oscilação. Como você lida com essa oscilação é uma chave importante aí para entender. Agora, antes da gente passar para as nossas projeções, né, a gente tem outros gráficos. Eu queria voltar para aquele gráfico para a gente fazer uma leitura sobre o rebaixamento, tá? Porque se em cima a gente tem uma distorção histórica, embaixo a gente está vivendo a regra de ouro, né? A gente está dentro da mais completa normalidade de uma disputa pela permanência. É isso, Pedro? É isso. Essa discrepância em relação à média, ela vai até ali a Chapecoense, mais ou menos, né? Mas daí para baixo está todo mundo mais ou menos dentro da pontuação esperada em cada posição. Por exemplo, o CSA, que hoje é o 17º, está ali com 20 pontos, que é exatamente a média de um time que ocupa essa posição, né, historicamente, na Série B. O Náutico está um pontinho abaixo. Se ele estivesse seguindo a média, estaria com 19, né? O próprio Vila Nova, que já começa a descolar um pouquinho dos demais, que tem 14 pontos, o Guarani, que é o vice-lanterna, já tem 18, mas o Vila Nova está um ponto acima da média histórica do Lanterna. Normalmente a gente tem sempre nem sempre, né? Mas muitas vezes a gente tem um Lanterna que destoa, que não ganha de ninguém ou ganha muito pouco. E o Vila Nova não é exatamente esse time, embora já comece ali a descolar, de forma até perigosa. Eu acho que certamente a gente vai falar um pouquinho da situação de cada time, e o Vila Nova já começa a se deslocar perigosamente. Mas no mais ali, do 19º para cima, tá todo mundo mais ou menos dentro da média. Minhoca, temos análises de quem saiu e quem ficou, quem conseguiu escapar e quem foi sentenciado. E depois, se você já tiver, você vai falar de todo o Z4. Se quiser sublinhar aí também o Lanterna,
se tiver como fazer esse recorte, depois acho que seria válido, né? Para a gente, inclusive pode ser até o primeiro passo quando a gente for lá para tier list, né? Sim. Se o Vila Nova já é o Cruzeiro, né? Se a gente já pode subir um e derrubar outro, mas isso é um tema para daqui a pouco. Traz aí o balanço, né, de mudanças no Z4 aí ao longo dos anos. Vamos lá. A gente teve 25 clubes, certo? Que estavam fora do Z4 e foram rebaixados, e 25 equipes que estavam no Z4 Então, e conseguiram escapar. Intervenção jornalística, é mais comum ter mudanças embaixo do que em cima. Pouco, Do que em mas cima. E aí, até começando pela essa questão do Lanterna, a gente teve um caso pior, né? Uma situação pior que está o de Vila Nova, que foi do Brasiliense de 2008. Tinha 13 pontos apenas, mas fez incríveis 34 pontos no retorno. E aí, meu amigo, fez campanha de acesso, né? Praticamente, para se livrar dessa situação. O que indica que o Vila Nova, Fred, tem que fazer uma campanha tal qual um Bahia, tal qual um Vasco, para garantir a sua permanência. Aqui, no caso, ele fez até 47, uma pontuação de cima. Tem um caso curioso, esse aqui eu sempre gosto de lembrar para o Cássio, que é do Icasa de 2011, né? O Icasa ele estava fora do Z4, tinha 25 pontos, fez 22, 47 pontos, meu amigo. 47 pontos, está todo mundo feliz. E conseguiu ser rebaixado aquele ano. Assim, O Icasa uma que tem duas situações. Caiu com 47 e não subiu na fuleiragem. naquele ano do quinto colocado, tá por conta do Figueirense. 50 milhões de reais. São duas participações do Série B, assim, bizarras. E aí a gente tem o caso do Paulista, que foi a única equipe. Essa aqui é curiosa. O Paulista ele estava fora do Z4, ele terminou com 22 pontos em 2007 e fez até mais pontos no retorno, fez 23, terminou com 45 e mesmo assim caiu, porque também naquele ano de 2007 a gente teve um caso, deixa eu dar até uma olhada aqui, foi do Santo André. Santo André fez muitos pontos e conseguiu escapar, ele estava no Z4 e conseguiu escapar. Então, assim, é mais comum, Fred, e até mesmo por conta da pontuação que está hoje, né, na Série B, ter ali uma trocação. E lembra do ano passado, o Remo, que a gente até colocou, não, o Remo tem até uma tabela chata, mas tudo indica que vai se manter. E o Remo praticamente foi se enrolando, e conseguiu a proeza de ser rebaixado. De Eduardo Batista. Minhoca travou um pouquinho. Conseguiu a proeza de ser rebaixado. Não, era só para citar o caso do Remo do ano passado, que muita gente, a gente mesmo no nosso, acho no nosso último, né, quando a gente faltava ali 10 rodadas, dizia que o Remo, mesmo não jogando bem, ia conseguir escapar, e ele conseguiu uma sequência péssima no final e foi rebaixado. Com o Eduardo Batista, né, que é um dos nomes aí foi cogitado para assumir o Náutico e pode assumir o Sport. Então, esse é o desenho, tá? A gente trouxe aí a matemática da disputa pela Série A e da disputa pela permanência na Série B. Pedro tem outros gráficos. A gente pode ir passando por alguns, né, Pedro? Só para ir situando e você fazer uma explicação geral. Vamos para esse daí, né? Média de empates e vitórias na Série B. Isso. Esse aí, ele explica um pouco aquilo que a gente estava falando lá no início, né? A quantidade de empates dessa edição. Aquela linhazinha pontilhada ali, cinza, indica a média histórica de empates na Série B. 26% dos jogos de Série B desde lá de 2006, pegando todo o período dos pontos corridos, terminam empatados. Esse ano, esse número está em 37 já, né? Tá meio difícil de ver aqui, mas acho que é 37. Bem acima do pontilhadinho dele, né? Bem assim, o empate tá tomando lugar tanto do mandante quanto do visitante. Você vê que o mandante, que é a linha azul, tá abaixo da média histórica, tipo 43% dos jogos estão terminando com... E o visitante também abaixo, né? E o visitante também um pouquinho abaixo, né? Isso explica um pouquinho aquilo que a gente estava falando no início, né? Muitos empates e, consequentemente, uma pontuação menor no somatório ali de todas as equipes. E aí já é um... Esse outro gráfico? Isso. É um gráfico que eu utilizo muito lá no
essa Bahia Números, e já de antemão peço até desculpas à torcida do Sport e também à torcida do Náutico, porque tá tudo azul, vermelho e branco aí, Não, porque seguindo o tranquilo. modelo ainda, Tá em seguindo casa. o modelo dessa Bahia Números ainda, mas prometo que eu vou Eu ia organizar até isso aí. comentar, mas eu falei, não, tudo bem, tá. Passou Dá pra pela minha entender. cabeça também o visual, mas tem problema não, tem problema não. Aqui, inclusive com cores aqui, a gente sempre foi bem solto. Pois é, mas Até porque, só esse um gráfico é o detalhe, seguinte, ele não botou vitória dos mandantes, ele botou triunfo dos mandantes e triunfo Não, dos essa é a vice-líderes. principal característica, né? É o triunfo. Pois é. E eu repare, porque eu corrigi o título. No título tá vitórias. Mas aí na pressa ali não deu tempo de corrigir embaixo. Esse gráfico aí, quem acompanha já o SCP Números há algum tempo, certamente já está acostumado, porque ele foi um dos primeiros. E explicando um pouquinho, né? Essa linha azul, ela reflete a evolução da pontuação do esporte, aí no caso, desde a primeira rodada. E aí a gente tem duas linhas pontilhadas, uma linha verde e uma linha vermelha. A linha verde, ela reflete mais ou menos o aproveitamento necessário para que no final do campeonato você atinja o G4. Aí eu estou trabalhando com 63 pontos, tá? Lógico que isso pode mudar um pouquinho. Sim. Mas essa linha verde destaca mais ou menos a campanha que você tem que ter para ter um aproveitamento que levaria ao final do campeonato a 63 pontos. Se você está acima dessa linha verde, é porque você está pontuando com aproveitamento acima de 63 pontos ao final do campeonato. E a linha verde é a mesma coisa, só que baseada na zona de rebaixamento, né? Aí, Linha vermelha, no caso. De vermelha. Exato, me atrapalhei. Linha vermelha. Aí com 43 pontos, ou 44 pontos, na verdade, se eu não estou enganado. Então, você vê que o Sport, hoje, ele está mais próximo da linha verde do que da linha vermelha. Ele está mais próximo da briga pelo acesso, mas não está acima dessa linha verde. Até já esteve em alguns momentos do campeonato e coincide um pouquinho com o período que o Sport esteve no G4, né? Mas hoje, pela pontuação do Sport, ele tem um aproveitamento de 47%, é isso? Isso. Pronto, então é um aproveitamento que não levaria a 63 pontos, no caso, por isso que ele está abaixo da linha verde. E só um ponto a destacar também, Fred, é claro que aí ele colocou na perspectiva do esporte. Lembra que eu já falei aqui outras vezes, né? Uma coisa é a pontuação que o esporte está mirando, 4º lugar. Isso. Outra coisa, por exemplo, é o que Vasco, o que Bahia, o que o próprio Que Grêmio é do estão quinto, fazendo, né? que é secando o 5º colocado, né? Então, essa projeção que ele falou de 63 pontos é a média de um 4º colocado, né? Que, dependendo da situação, um 5º colocado, por exemplo, o time pode fazer 61 e garantir a permanência se o 5º colocado tiver um desempenho abaixo. Se, por acaso, um 5º colocado tiver uma pontuação mais alta, aí tem uma projeção de pontos para o 4º colocado bem mais alta do que se espera. Perfeito. Vale o mesmo para o Z4, só para deixar claro também. Inclusive, tivemos até um diálogo sobre isso no telecast de ontem com o Celso, logo depois ali do País CRB. Então o gráfico do Bahia um pouquinho acima, né, da linha verde. Um pouquinho acima da linha verde. Então isso indica o que mostra que tem uma gordurinha para queimar ainda, se quiser, né? Exatamente. Tá bem pequeno aqui, eu não vou conseguir ver de jeito nenhum, mas ali em cima, onde tem a legenda do gráfico, tem a pontuação a pontuação que reflete o aproveitamento atual do Bahia até o final do campeonato. Tem pontuação do Bahia ali, não dá para ver, nos 64 pontos, se eu não me engano. E isso quer dizer que se o Bahia conseguir manter esse mesmo aproveitamento que teve até aqui, até o final do campeonato, ele chega acima dos 63 pontos, uma pontuação que... É 68, viu, Pedro? Só para te ajudar. 68, a projeção, né? É 68 pontos, isso. Maravilha, valeu, Mioca. E aí o Náutico, né? Abaixo da linha crítica, né? Abaixo da linha crítica, perfeito. Então, isso indica que pelo aproveitamento atual do Náutico, se ele continuar com esse aproveitamento, ele vai chegar ao final do campeonato abaixo de uma pontuação ali que seja suficiente para se manter na Série B. Então, ele precisa levar... Esse gráfico, na verdade, ele é bem interessante para visualmente você entender a distância que você está do seu objetivo, né? Porque é uma leitura... A leitura é muito simples,
é muito imediata, mas ela consegue dimensionar um pouco o distanciamento, né? Só para ajudar também o pessoal um pouco no entendimento dessa projeção, ele está pegando o aproveitamento atual e aquela coisa, se a equipe repetir o mesmo aproveitamento no retorno, vai terminar com essa pontuação. Então, basicamente, é dobrar os pontos. Por exemplo, o Náutico, que está aparecendo aí com 18 pontos, se ele repetir o mesmo aproveitamento, ele termina com 36. O Bahia, que é o caso passado, que termina o primeiro turno com 34, dobrando, daria os tais 68 pontos. Então, para você mudar o seu patamar, você precisa melhorar o seu aproveitamento para garantir o acesso. E, no caso, o Bahia tem que manter esse aproveitamento para também manter, né, a pontuação do acesso. Exatamente. Então, eu acho que esses gráficos aí já dão um sinal, né? Eles facilitam um pouco a leitura. Fala, Cássio. Não, qual a vantagem em recorde? Se a gente nunca tem tido a vantagem de 5 pontos, os concorrentes são os piores até hoje, de quem está fora do G4, naturalmente. Vamos supor que o Grêmio não baixe o sarrafo. O Grêmio refaça o quarto lugar. Refaça a campanha, mas ele refazer a campanha não garante o acesso, tá? Ele refaz a campanha. Para o quinto lugar passar, no caso do Tombense, hoje, tem que fazer 38 pontos, pô. Assim, é muito ponto, é muito boa a campanha, pô. Aí sempre fala assim, tem que fazer 38 pontos. Um time que tem uma média dessa é um time que fez 76 pontos no campeonato. É campanha de campeão bom. Ou seja, resumindo, se o G4 não baixar 1 centímetro do sarrafo, o perseguidor... Não sobe. O perseguidor, o principal perseguidor hoje, que obviamente sempre vai ser o quinto lugar hoje é o Tombense, ele tem que fazer uma campanha discordo, de campeão. Eu não acho que seja, não. Não, porra, Fred, não tem como discordar. Então, até porque eu falei numericamente, pô. Certo. Numericamente sim, mas é porque eu não consigo encarar como perseguidor. Pô, veja só. Aí, sozinho, tudo que está falando até agora é matemática, não tem um achismo. Não, porque se o achismo quebra a linha totalmente. Assim, não, ok. Aí eu falei assim: o quinto lugar, por isso que eu falei, hoje é o Tombense. A conta do quinto lugar hoje, esse quinto lugar hoje, porque os que estão abaixo dele, ele não está na frente do Sport no critério de desempate. Ele está na frente do Sport no ponto. Ou seja, o que eu estou falando do Tombense para todos os outros é mais pontos. Coisa que o time precisa. Ninguém está ali no empate. E o Tombense precisaria de uma campanha de campeão. O Flamengo, eu sempre falo, sempre exemplo que eu dou. O Flamengo, campeão brasileiro de 2009, não é esse bicampeão agora, 19 e 20, não. De 2009, fez menos de 70 pontos, pô. Campeão. Aí a gente lembra, isso na Série A, sim, mas é o mesmo formato, 38 rodadas e tal. Aí a gente lembra que em 2012 o São Caetano fez 71 e não subiu. E esse agora teria que ser 70. Ele faria, no caso, para igualar o Grêmio. Eu estou falando 38. Não estou dizendo que o Tombense 38 pontos do primeiro turno, não. Eu estou querendo dizer que ele teria que fazer uma campanha. 66, no caso. Isso, exatamente. Eu estou dizendo que ele faria um segundo turno de um time que geralmente ganha campeonato. Assim, é muito difícil. Resumindo, a maior chance não é o Tombense fazer o Tombense, o Sport ou qualquer outro fazer essa pontuação. É alguém do G4 patinar. Porque lógico. Se o nível for mantido e o que tem que acelerar, não vai acelerar isso. Não tem como acelerar. Não vai ter. Deixa eu trazer o jogo existe, o jogo está aberto, mas o jogo está aberto pelas oscilações. Não pela expectativa de um super desempenho de alguém vindo de baixo, como já teve Botafogo, como já teve Santa Cruz em anos recentes, né? Era isso que eu ia citar. Ou aquele Avaí que a gente citou. Em 2015, Pedro e a torcida do Bahia de lembrar, aconteceu essa situação com Bahia e Santa Cruz, né? Teve uma questão Bahia e Pernambuco aí, em que o Santa Cruz estava com 25, acho que foi 25 pontos. Mais 3 rodadas o Santa Cruz ganhava o campeonato. 28. Santa Cruz fez exatamente o que eu disse. Santa Cruz fez campanha de campeão. 39 pontos, exatamente, 39 pontos. Mas e o Bahia, e aquela coisa, Cássio, isso aí que você citou tem que acontecer os dois movimentos. Aquele que está atrás somar um ótimo aproveitamento e aquele que está em cima cair de rendimento. Porque o Bahia, naquele ano, fez 25. Como eu falei, 25 é uma campanha média ali, de você ficar na metade da tabela. Se você junta com os 34 hoje do Bahia, dá 59. 59 não te dá uma garantia de que o acesso vai acontecer. Você precisa continuar secando essas equipes da parte de baixo. Mas, geralmente, e aí é que tá, né, Fred? Eu acho que a grande questão de 2022 são 4 clubes
Porque, assim, se você fosse imaginar o Botafogo do ano passado, né? O Botafogo do ano passado, ele estava numa situação ruim e consegue o sprint. O Goiás consegue o sprint. O Atlético Paranaense 2012 consegue. São equipes que têm um laço. Por exemplo, se tivesse um Cruzeiro, um Grêmio, um Vasco, numa situação de 7º colocado, 8º colocado, a gente ainda pudesse estar falando, pode acontecer essa reviravolta. E eu acho que das equipes que ainda restam, só o Sport tem isso. Só que aí é onde está. A gente está pegando a estatística com o peso histórico do Sport para considerar essa possibilidade. Porque quando a gente entra a fundo de quem é o Sport, de como está o Sport, aí é que gera dúvida se o Sport vai conseguir. Isso, exatamente. Eu diria o seguinte, Mioca. Eu diria o seguinte sobre essa possibilidade. Até já falei rapidinho sobre isso aqui. Futebol jogado, Vasco, Bahia e Grêmio se colocam vulneráveis. O futebol jogado. Às vezes perdem pontos que ninguém imagina, às vezes ganham pontos onde não se imagina, e assim vão fazendo campeonato. Mas, mesmo com esse futebol jogado questionável, eles têm uma campanha sólida, independentemente do hiato que a gente mostrou de 5 pontos para a Tombense e de 6 pontos para o Sport. Independentemente desse ato, as campanhas são campanhas que tradicionalmente colocariam esses clubes no G4. Existem sinais muito claros, curvas de queda, de que um desses 3 times vai perder fôlego? Para mim não existe. Para mim não existe. Pelo contrário, o Grêmio se reforça, tá? O Grêmio se reforça e Vasco e Bahia né, patinam, mas não demonstram uma patinada. Você vê, o Bahia perdeu aqueles 2 jogos em casa, mas foi lá fora no jogo seguinte, ganhou do Brusque. Né, quando tinha um momento muito ruim, foi lá e conseguiu uma vitória fora de casa e pontuou. Estava passando por outro momento em xeque aqui, aí arrumou o resultado contra o Guarani. Então, você tem aí, são clubes que conseguem rapidamente fazer sua compensação. E quando você tira o olho do G4 e vai para os perseguidores, você olha para o Sport e enxerga um time que fez 12 gols. Um time que fez 12 gols. É claro que esse Sport que fez 12 gols não é um candidato potencial ao acesso. Ele não vai. É um time que fez 12 gols até aqui, ele não vai fazer 30 gols. Ele vai ter que sair fazendo de 0-0 em 1-0, de 0-0 em 1-0, tentando as vitórias. Mas por que a gente deixa uma porta aberta? Né? Não há sinal no esporte de crescimento. Não há sinal. Pelo contrário, perdeu o treinador. Nesse momento que a gente faz o programa, sequer tem substituto. É um dos únicos clubes que não contratou nenhum reforço. Né? Nesse momento não há nenhum elemento para você dizer o Sport ele é um potencial candidato, eles colocam medo no Bahia, no Vasco ou no Grêmio. Não há esse sinal, nem de queda de um dos 4, nem de crescimento do Sport ou de qualquer outro time de baixo. Mas no Sport há o número que também é muito importante, que é um time que levou 8 gols. É um time que não perde os jogos. Os jogos, de momento algum, saem do controle do Sport. Ele fez 19 partidas, poderia ter pontuado nas 19. Poderia muito bem ter pontuado nas 19. Até no jogo contra o Cruzeiro, que foi o jogo que o Sport ficou... Talvez tenha tido o desempenho mais discrepante, porque fez 1-0, levou 2-1. O Sport teve chances no final. Então é um time que joga os jogos. É um time que está sempre muito próximo de levar os 3 pontos. Mesmo jogando muito mal, porque está 0-0, porque tem uma falta, porque tem um escanteio, porque tem uma chance. Essa defesa do Sport, ela faz com que a gente tenha uma obrigação meio resguardada de manter o time vivo no campeonato. Vai além da camisa. Vai além da camisa. Eu acho que pesa a camisa, mas pesa para mim fundamentalmente o sistema defensivo. Porque sexta-feira pode perder, mas também pode vencer o jogo. Né? Então, assim, não tem aquele jogo que você diz, esse time é muito fraco, esse time vai perder muitas partidas. Não, o Sport tende a fazer ali uma campanha de igual para um pouco melhor se os reforços chegarem. Se o novo... Aí começam os sis. Só que não tem si até aqui. Fazia muito sentido para mim defender essa tese 4 semanas atrás, quando eu tinha certeza que nessa semana o Sport já jogaria contra o Sampaio com outro ataque. Com pelo menos 2 novos atacantes jogando de titular. E vai jogar com o mesmo time que jogou
no primeiro turno, né? Então não há sinal algum de evolução ou de recuperação. Enquanto você tem o Vasco reforçado, o Bahia reforçou, mas perdeu, né? Trouxe 2 jogadores, perdeu um, né? Vamos ver como vai ser a balança de desempenho, né? Dessa mudança no ataque. Mas eu acho que esse é o desenho. Tá? Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa ou se a gente já pode ir para a nossa análise do que a gente projetou antes da primeira partida. Né? Vamos ver aí. Só rapidinho. Fala, Pedro. Só para exemplificar assim, o quão difícil À vontade. se aproximar do G4. Eu vou pegar o exemplo do Tombense, não por ele ser o quinto, mas por ele estar fazendo uma campanha de recuperação. O Tombense, na 8ª rodada, era o lanterna dessa Série B, tá? Ele estava a 8 pontos do G4. De lá para cá, o Tombense tem feito uma campanha de campeão, dá para dizer assim. O aproveitamento do Tombense da 9ª rodada para cá é excelente. Tanto é que saiu da lanterna para a 5ª posição, né? Nesse período, ele abriu 14 pontos para o lanterna. Tipo, com uma facilidade absurda. Mas se você pegar a diferença dele para o G4, na 8ª rodada era de 8 pontos. Agora de 5, caiu 3 só. Tipo, para o lanterna foi uma facilidade para abrir. Mas para chegar no G4 é muito mais difícil, porque esses times pontuam também, né? Pontuam bem acima da média dos demais. Então, é difícil você conseguir se aproximar muito do G4 por conta disso.